Gostaria de saudar a cada ouvinte boas novas com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Somos gratos a Deus pela sua vida, por mais uma oportunidade nesta manhã de sábado para nós juntos celebrarmos o nome do Senhor. Quero chamar sua atenção para o que nos diz a gloriosa palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 22, verso 1 ao verso 8. Diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhes disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. A partir do que acabamos de ler, eu queria com vocês nós pensarmos, né, nesse texto que retrata o conflito, o desafio de Abraão servir a Deus e servir em meio à prova. Isso mostra que o crente, o cristão verdadeiro, ele está sujeito, como qualquer outra pessoa, a toda sorte de prova em sua vida. E Deus, ele prova para nos aprovar. E aqui a gente vê Deus, de fato, provando a vida de Abraão, pedindo o filho o qual ele amava, o seu único filho, para que fosse sacrificado como prova de sua obediência. E a gente vê a fala aqui do texto nos dizendo realmente e nos fazendo um questionamento muito profundo. Eu queria tomar como base, como frase primária nesta manhã de sábado: onde está o cordeiro? A pergunta pertinente, a pergunta importante, a pergunta crucial para mim e para ti: onde está o cordeiro? Né? E ao longo desta fala nós vamos tentar dar resposta a esse questionamento, de fato, onde está o cordeiro? E a primeira verdade que eu queria tornar clara para vocês, meus irmãos em Cristo, é que, de fato, caminhando pela vereda da obediência. O texto deixa bem claro que, no verso de número 3, diz que, de fato, Abraão ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar, né, em que Deus havia indicado. O verso 4, a parte A, diz: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, né? O Monte Moriá começou a ser desenhado, a ser sinalizado aos olhos de Abraão. E aí eu quero mostrar a você que Abraão ele foi para o monte, ele foi para o lugar, mas o lugar designado por Deus. E é isso que eu quero encorajar você a andar no caminho da obediência, a andar na vereda da obediência para com Deus. E é justamente essa primeira verdade que podemos dar destaque ao texto nesta manhã.
em que Abraão caminhou, mas ele não caminhou segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade, mas ele subjugou a sua vontade em detrimento à vontade de Deus. E esse é o grande desafio que eu e você é chamado a viver não a partir da minha vontade, mas da vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vontade essa que muitas vezes nós não entendemos essa vontade. O próprio Abraão, em seu dilema, não entendia de fato a vontade de Deus em sua vida. Porém, ele não procurou entender a vontade, ele procurou obedecer à vontade de Deus. E o grande desafio nosso não é simplesmente ter razão, ter lógica, ter sentido para a obediência, mas em dado momento a fé vai além da própria lógica e nos endireita, nos faz caminhar pela vereda da obediência. É a fé que de fato nós devemos estar em Deus a caminhar. Outra verdade que eu quero evidenciar para com vocês e para com a minha própria vida é que a fé irá, né? Mas tem a mesma perspectiva de que haverá de voltar com a bênção. Você vê que o verso 4, a parte B, ele diz: espere aqui com os jumentos. Ele disse aos servos, a base, na base daquele monte, Moriá. Mas eu e o rapaz, eu e Isaac, nós iremos, mas haveremos, depois de adorar a Deus, haveremos de voltar. Ou seja, Abraão tinha consciência que de fato Deus havia pedido algo muito difícil a ele, que era sacrificar o próprio Isaac naquele monte. Mas ele acreditava que Deus era capaz de fazer um milagre. E é em meio a esses dilemas das nossas vidas que a gente tem que entender que em meio que Deus pede o que é de mais precioso para mim e para você, ele é capaz de trazer provisão, né? E aí por isso é importante fazer o questionamento: onde está o cordeiro? E esse cordeiro que de fato é aquilo que é de mais precioso, que é o substituto, que é algo vicário na minha e na tua vida. Ou seja, algo que Deus substitui. Ou seja, esse cordeiro é o símbolo da figura de Cristo em nossas vidas. E eu quero aqui mostrar a você, voltar ao pensamento em que Abraão disse: nós iremos, mas nós voltaremos. E a gente tem que ter essa mesma crença. A crença de que o Isaac pode ser pedido, o melhor que a gente tem em nossas mãos pode ser solicitado, mas Deus é capaz de fazer o milagre da provisão na minha e na tua vida. E aí, caminhando para os dois últimos pontos, amados, era entender também que a dor da espera e do silêncio realmente é algo profundamente amargurado, é algo profundamente dolorido, né? Você vê que o verso 4 deixa bem claro também acerca disso, que ele de longe ergueu os olhos e viu, né, o monte. Ou seja, ele localizou o lugar em que Deus havia designado. E com certeza, ao enxergar de longe, entre onde ele estava e onde ele deveria percorrer, com certeza foi realmente um momento de muita angústia. Prova de que a própria narrativa diz no verso 7 que Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. O qual perguntou: aqui temos o fogo, temos a lenha, mas o cordeiro, onde está para o holocausto? E aí eu quero aqui pensar com vocês a espera entre Abraão, onde Abraão deixou os servos e onde Abraão deveria sacrificar Isaac. Um longo percurso. E aquele longo percurso foi realmente marcado pelo silêncio. E aí eu quero pensar com você, conosco, pensarmos juntos. Quantas caminhadas nós estamos a caminhar, a prosseguir na vereda da obediência, mas essa vereda da obediência muitas vezes é recheada, é marcada de silêncio. E o silêncio por si só dói, e dói muito mais o silêncio de Deus, porque nós não percebemos que Deus fala até no próprio silêncio. E a situação que você está a passar do outro lado aí, entenda que Deus, ele sabe o teu silêncio.
Ele conhece o teu silêncio. Ele conhece a minha e a tua dor. No tempo certo, Ele haverá de trazer a solução, a provisão, o milagre na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Isaac rompeu o silêncio. Com certeza Abraão estava amargurado. Abraão estava caminhando, mas estava caminhando em silêncio, porque talvez não conseguia encontrar resposta de Deus naquele momento. E não é diferente comigo, contigo. Nas caminhadas da nossa vida, nos percursos que estamos a percorrer, em dado momento, bate uma tristeza, bate um desânimo, bate um silêncio, e a gente não vê, muitas vezes, de forma nítida, a voz de Deus. Mas eu quero dizer que até no próprio silêncio, Deus fala. Até em momentos que nós achamos que Deus não fala, mas Ele continua falando, porque Ele é o Senhor que se dá a revelar ao seu povo. E por fim, meus amados, Deus traz provisão para aqueles a quem Ele fez a promessa. O verso de número 6 deixa bem claro que de fato havia a faca. O verso de número 7 diz que havia o fogo e a lenha. E aí a pergunta crucial Abraão fez a Isaac. E aí eu faço a você, eu faço a mim mesmo nessa manhã. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí vem a pergunta crucial e uma resposta de uma fé tremenda, onde Abraão diz no verso 8, Abraão respondeu, melhor dizendo, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois caminharam juntos. Eu quero dizer que o cordeiro que é a provisão, Deus há de prover. E a narrativa é claro, no final diz que de fato Abraão fez de tudo para sacrificar Isaac, mas no final Deus não permitiu que o pescoço de Isaac fosse imolado e derramado seu único sangue. Mas ali diz que Deus providenciou de fato um cordeiro. E aí eu encerro com essa forma figurada. Esse cordeiro que deveria ser Isaac, né? Que figura a pessoa de Cristo Jesus. Isaac não foi sacrificado porque um cordeiro estava em seu lugar. Da mesma forma, é Cristo como cordeiro pascual. Ele morreu no meu, no teu lugar. Isso mostra, meus amados, que Cristo, Deus poupou a dor tão grande no coração de Abraão, mas no seu próprio coração Ele não poupou ao mandar Cristo naquela cruz morrer por mim e por ti. Porque aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz era minha e era sua. Por isso que Cristo tomou um lugar substituto. Por isso que Cristo, Ele de fato é esse cordeiro vicário, substituto. E aí eu encerro dizendo que o Senhor trouxe mais do que todas as provisões sobre a minha e a tua vida. A maior de todas as provisões é Deus ao enviar Cristo para morrer na cruz por mim e por ti. Portanto, cabe a mim e a você ser grato, reconhecer a grande e infinita oferta que Deus efetuou por mim e por ti através de Cristo Jesus. Seja grato, porque aquela cruz de fato não era de Cristo. Aquela cruz deveria ser minha, deveria ser tua. Faça como Abraão. Abraão caminhou na vereda da justiça. Caminhou em meio ao silêncio, mas na esperança de que havia provisão. E a maior provisão para mim e para a tua vida não é meramente um carro, uma cura. A maior de todas as provisões é a vida eterna que está garantida na pessoa de Cristo Jesus. Cabe a mim e a você simplesmente reconhecer o senhorio de Cristo, a soberania de Deus na minha e na sua vida. Que eu não sou, que você não é, mas só Deus é. E a provisão de Deus para mim, para a tua vida, a provisão primária e suficiente é Cristo, unicamente Cristo e apenas Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.